dia, 7 horas da manhã, 7 da manhã desta quinta-feira. É um prazer muito grande ter você, nosso ouvinte do programa Sem Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, sempre levando muita informação com entretenimento. Você podendo participar desde já, através do nosso WhatsApp, 99797-1077, 99797-1077, você nos acompanhando no nosso dial 107,7, diretamente aqui dos estúdios da Santa Cecília FM, no 7º andar aqui na Cesário Mota, no Boqueirão, em Santos. Você pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Santa Portal, você nos acompanha em áudio e vídeo, como no Facebook, programa Sem Pauta, 100 Pauta, você nos acompanha também em áudio e vídeo. César, aprecia futebol? Muito, eu sou palmeirense. Palmeirense, olha. Inclusive, só. Jarbas, nada acontece por acaso, Jarbas. Nada. Inclusive, depois... Não foi combinado isso aqui, quero dizer que não foi combinado. Depois, fora do ar, eu mostro para vocês. Eu sou cidadão palmeirense eleito pela Câmara Municipal de São Paulo por unanimidade. Olha só. Eu sou um bom palmeirense. Mas o Palmeiras... Aliás, eu acho que o Palmeiras precisa parar com esse negócio de virar jogo e tem que começar ganhando e terminar. Porque a gente fica essa torcida, né? Tudo bem. Assistiu até o final ontem, César? Assistiu? Futebol bonito, tudo, mas eu não entendo por que já não começa com o que tem. Né? Sabendo fazer o que foi treinado. Não precisa tomar 2 gols para, de repente, um time acordar ou começar a jogar. Né? Mas é uma característica do futebol brasileiro, né? Sim. Parece que dá mais emoção. Agora, cria uma dúvida. Uma dúvida? Olha só. Se você observar... Às 7h07, César Romão disse que agora criou uma dúvida aqui no futebol. Aí você fica observando esses últimos jogos, principalmente do Palmeiras, né? O pênalti que não é pênalti, o pênalti que é pênalti, mas ninguém deu pênalti. Mas o que é por trás disso? Você tem árbitro, tem VAR, tem bandeira, então um grupo, pelo menos, de 10 pessoas decidindo e decide errado. Eu acho uma coisa, a gente falou isso no último programa, na verdade, num outro programa que eu tive. Eu acho que hoje eu acho que nesse momento a arbitragem não está sendo tendenciosa, ela está muito fraca. Porque ela tem beneficiado e tem prejudicado vários times. O meu time tem hora que é muito prejudicado, tem hora que é muito beneficiado. Então, a gente... não fala de prejuízo do Atlético, porque o Atlético só tem sido beneficiado com os pênaltis que tem arrumado. Quem joga mais tempo dentro da área sofre mais pênalti. Tanto que diminuiu o pênalti quando o futebol do time caiu. Ele é bom. Jarbas e suas pernas. Quem joga mais dentro da área? Flávio, se você não entra na área, não tem pênalti. Só vai ter pênalti. Verdade. O Atlético do ano passado, que atacava muito, que era um time que tomava conta dos vários setores, esse ano parou de ter pênalti. Ontem com o Cuca, que já mudou um pouco, teve um pênalti infantil, aliás, do Marcos Rocha, mas isso é gratidão, eu sou muito grato ao Marcos Rocha, porque ele lembra do time de coração dele e fez um pênalti para ajudar o nosso Galo ontem. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo. Quero registrar aqui a presença do Marcelino Silva aqui também conosco, que nos acompanha o César Romão, e também o professor Rogério Hidalgo aqui também conosco nos estúdios da Santa Cecília FM. Vamos fazer um breve intervalo de 2 minutos e já voltamos para a gente poder bater um papo aqui sobre muitas coisas boas, principalmente você que quer dar um up na sua vida, quer dar um up na sua carreira profissional. Então ouça o programa Sem Pauta hoje, que vai ser um programa bastante interessante. 7 horas e 8 minutos. Programa Rádio Santa Cecília FM. 7 horas e 12 minutos, 7h12 dessa manhã de quinta-feira. Deixa eu mandar um abraço aqui pro doutor Carlos de Castro, que está nos acompanhando. Obrigado, doutor Carlos. Tem pão de queijo aqui que o Vitor... É pão de queijo, Vitor? Pão de queijo. Doutor Carlos, tem pão de queijo. Se eu quiser vir aqui às 8 horas aqui pro nosso Café Colute, que não teve ontem, mas hoje deve ter o Café Colute, com pão de queijo aqui, que o Jarbas pediu e o Vitor atendeu. Mandar um abraço aqui pro Eliomar Júnior. Bom dia. Eliomar Júnior do Rotary Clube São Bernardo, Novo Horizonte, que nos acompanha nesta quinta-feira. Queria começar pelo César aqui, pela história, pela belíssima história que o César tá nos falando. Olha, só em 15 minutos de bate-papo aqui, já fiquei encantado aqui com o César Romão pela história dele, mas eu queria que você falasse dessa grande palestra que você vai realizar hoje. O seu futuro depende de você, a partir das 20 horas aqui na Unisanta, numa parceria da Unisanta com o Rotary Clube Santos Porto, né, da Maria Cláudia Ribeiro. Queria que você falasse disso. O futuro depende de você, as pessoas precisam acreditar e entender que depende só dela para ela poder construir o futuro, sabe? Sim, você já falou aqui, mas eu quero ressaltar
o belíssimo trabalho da empresa de comunicação do Marcelino Silva, que fez um trabalho de comunicação fantástico aqui na cidade de Santos com relação a essa palestra. A participação do Rotary, da Cláudia, presidente do Santos Porto. É muito importante essa união, essa convergência de competências. É assim que as coisas realmente podem acontecer. Em relação ao futuro, é muito importante que as pessoas notem que o futuro ele não é mais passível de previsão. Tudo que você prevê pode não acontecer. Tudo aquilo que nós discutirmos hoje nesse programa de rádio, amanhã pode não ter mais validade. Então, não são as respostas que estão mudando, são as perguntas. Hoje, no lugar de você ter uma boa resposta, é melhor você ter uma boa pergunta, você vai possivelmente aprender mais. E o futuro não é mais passível de previsão, ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou nós construímos o nosso futuro, ou nós vamos viver com o futuro disponível do mundo. E o mundo tem aí nas prateleiras uma série de futuros, nenhum se encaixa com você, pode ter certeza absoluta. O mundo vai te dar uma profissão que não é a sua, o mundo vai te colocar num caminho que não é o seu, e aí você vai ficar escravo do quando. Quando o governo mudar, quando a minha chance chegar, quando Deus atender as minhas orações, né? E aí você fica transferindo, fica terceirizando, às vezes até quarteirizando, é igual promessa, né? A pessoa terceiriza a promessa, ela fala, olha, eu fiz uma promessa para você, e já que você conseguiu aí, então eu prometi que você ia andar com uma cruz até a Aparecida. A pessoa fez a promessa para o outro não está sabendo de nada, o outro vai ter que cumprir. Então nós é que temos que tomar as rédeas daquilo que nós queremos do mundo. Caso contrário, qualquer coisa vai servir para você. Vitor, tua impressão com relação a isso, dentro da fala do César, como é que você projeta o futuro, como é que você trabalha isso, principalmente no campo profissional, quando você tem essa responsabilidade de todo dia de manhã acordar e falar assim, sou responsável por 85 famílias que dependem de mim, do meu trabalho, do meu esforço e do meu futuro, para que isso possa cada vez mais prosperar. Como é que você enxerga nos dias de hoje essa questão? Então, você tem que criar objetivos, né? Você tem que criar objetivos e criar uma meta. O que você quer da tua vida? O que você quer alcançar com isso? Até onde você quer chegar, né? Para onde que eu estou indo? Então, quer dizer, você traça isso daí, você cria objetivos, você traça metas, entendeu? E tem que acreditar no teu potencial, né? Você tem que acreditar não só nas pessoas, como ficar terceirizando, dependendo de pessoas. Acredito que você tem que depender primeiro de você. Talvez, como no meu caso, que tem 85 funcionários e eu estou lá todo dia, eu tenho que entrar lá com o pé direito, com um sorriso no rosto e falar, sou eu responsável por motivar todo esse pessoal aqui a fazer um bom trabalho, um bom serviço e a gente conseguir chegar no final do dia. Poxa, mais um dia foi ganho. Jarbas. Eu acho que a gente tem que se preparar no hoje, né? Então, cuide das coisas, obviamente, monta um plano e aí é importante, previsão, quem faz previsão de futuro é astrólogo, né? A gente tem que planejar o futuro. Obviamente que no meio do caminho terão muitos problemas. Um exemplo recente e mundial foi a pandemia, né? Então todo o planejamento para qualquer empresa teve um impacto muito grande. Em alguns aspectos, e vamos esquecer aí as perdas de pessoas, mas vamos olhar como negócio, alguns segmentos tiveram uma grande dificuldade para atravessar, outros segmentos deram um grande salto. Só que quem não estava preparado não conseguiu dar esse salto. Então no segmento de padarias, né? Quando vocês foram aí por uma necessidade de mercado, tiveram que ficar abertos, foram o único lugar onde a gente conseguia fazer compras, mesmo no supermercado tinha muita restrição, quem não estava preparado sofreu na pandemia, né? Quem já estava preparado, já vem com uma estrutura boa, já estava planejado, a oportunidade veio à porta. Então acho que, e aí o César Romão vai falar um pouco melhor e muito melhor sobre esse assunto, por ser especialista, mas eu entendo que a gente tem que estar preparado hoje. Eu tenho um exemplo, eu sempre fui de classe média, e sempre tive um sonho de ir para a França. E gostava, tinha vontade de ir para a França. E estudei francês, desde novo. Surgiu na faculdade... Você fala francês? Falava. Je ne parle plus. Eu perdi, faz 30 anos que eu não pratico, né? Eu estive na França 20 anos atrás, já estava enferrujado meu francês. Mas se ficar falando aí
uma semaninha já retoma. Vou levar você para o mas Cláudio Loureiro, que é o nosso cônsul honorário aqui da França, aqui em Santos. Vou falar para você estar mais próximo para bater com certeza, faz bem. Faz bem. O que aconteceu? Quando surgiu a oportunidade, eu falava francês. Então, por quê? Porque me preparei, não estava pensando em ir na faculdade, fazer estágio, não era isso que eu pensava mais para frente. Então, quando a gente se prepara para algumas coisas, as oportunidades caem e mas que sorte que deu na vida, né? Sorte, mas todo o esforço passado, esse planejamento, esse trabalho, as pessoas não veem. Então, vai principalmente para os jovens, né? Quem quer um futuro melhor, começa a se preparar agora, porque o futuro não vai cair do céu. E às vezes até cai a oportunidade, mas se não estiver preparado, vai perder e alguém vai abraçá-la. César, depois de 3 anos aí dessa pandemia, desse processo que nós passamos aí de 2 a 3 anos, obviamente as palestras voltam, as atividades sociais voltam. A gente estava falando antes de começar o programa que eu particularmente tenho um sentimento que as pessoas estavam ávidas, estavam ali por essa necessidade de estar em contato com as pessoas, o olho no olho, de conversar, de ouvir. Você entende que você tem um papel fundamental nesse momento, até de resgatar ali o próprio ego da pessoa, de ela voltar, porque a gente percebe pessoas que eram muito ativas antes da pandemia e mudaram drasticamente, né? E agora andam num processo assim muito ruim. Você entende que você tem essa capacidade, essa condição de resgatar as pessoas, principalmente nas palestras, seja ela palestra voltada para a questão da família, da questão profissional. Como é que você enxerga no mundo de hoje a importância de pessoas como você que possam dar essa colaboração, não no sentido do tratamento, mas de resgate ali do ser humano? A pandemia, ela fez com que pessoas ruins ficassem pior e fez com que pessoas boas ficassem melhor. Fez com que empresas ruins deixassem o mercado e que empresas boas crescessem durante esse tempo. Então, a pandemia, ela só ampliou o que já existia. Só isso. Ela foi uma ampliação. Famílias que eram felizes ficaram mais felizes. Famílias infelizes acabaram se separando. Nunca houve tanta separação de casais no mundo todo como durante a pandemia. Se nós voltarmos no tempo, nas nossas origens, voltarmos aos hominídeos, né, de lá para cá, olha, estou indo aqui 10 milhões de anos atrás, você vai ver que o desenvolvimento humano ele se deu sempre em agrupamento. Nós somos seres emocionais e espirituais. O nosso DNA tem essas duas versões. Por que espirituais? Porque desde os hominídeos eles já adoravam o que não entendiam. Então Deus era o sol, era a lua, era a noite, era a chuva, era o raio, né? Então a adoração pelo que não é compreensível vem dos nossos ancestrais. E o agrupamento também vem dos nossos ancestrais. A gente só evoluiu por causa do agrupamento, número 1. E número 2, o fogo, né? Porque o que aconteceu? Quando o homem descobriu o fogo, ele passou a ingerir mais proteína, no sentido da carne, por exemplo. Tanto é que se os macacos tivessem comido tanta carne como nós, talvez a gente estivesse aqui com eles aqui discutindo os assuntos do país. O que é importante nessa retomada é as pessoas voltarem ao seu eixo. O que eu chamo de eixo? O eixo é o seguinte: nós somos movidos por 5 forças existenciais. São as 5 forças que nos movem: a família, a crença, o trabalho, as amizades e a saúde. Você pode colocar essas cinco crenças, fazer uma convergência entre elas. Se você tiver 4 e falta uma, você é infeliz. Você não vai... Se faltar uma das 5? Se faltar uma das 5. Então, por exemplo, fazer uma pequena e rápida simulação. Eu sou muito rico. Eu tenho tudo que alguém possa querer da vida, mas eu não tenho saúde. Sou infeliz. Eu trocaria a minha riqueza pela minha saúde. E assim, se você fizer esse exercício com essas 5 forças existenciais, você vai perceber que o nosso objetivo de vida é justamente equilibrar e fazer a convergência dessas 5. Só 5, gente. Vamos lá de novo, César. Família. Família, em primeiro lugar. A sua crença, o seu trabalho, as suas amizades e a saúde. E a saúde. Escreve num papel, faz um quadro, põe na sua casa
e comece a refletir sobre esses 5 pontos e trabalhe por aquele que você não tiver, né? Então, hoje, os nossos eixos, né, eles estão fora. Por exemplo, nós somos mantidos por 2 colunas também. A coluna dos valores e a coluna dos princípios. O que são os valores? São as coisas pelas quais nós daríamos a nossa vida. O que são os princípios? É a maneira com a qual você vai defender as coisas que você daria a sua vida. Eu daria a minha vida pela minha esposa. Aí você chega em casa e quebra um cabo de vassoura nela, ou briga com ela, não paga a cirurgia plástica dela, não dá um carro novo para ela. Ora, se ela é uma das razões da sua existência, você precisa cuidar. E a gente não tem cuidado das razões da nossa existência. Então, essas 2 reflexões eu deixo aí para o seu público. Bacana. Fazer um quadro aí e colocar em casa. Bacana. Jarbas, quer comentar? Já tem esse quadro em casa, Jarbas? Bom, você tinha me falado, não sei se pode falar aqui no programa, mas você já ia fazer uma surpresa para a esposa. Você teve na Avenida da Europa lá na semana retrasada e estava vendo já uma Lamborghini. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tenho uma sorte muito grande em casa, que a minha mulher não gosta muito, o negócio dela... De carro? Não, ela não gosta de coisas de valor, os valores dela são muito mais rígidos, ela gosta da união da família, Sim. Ela gosta do lar, tanto que ela sai pouco de casa, você tem visto Sim, muitas verdade. vezes. E se eu chegar com uma Lamborghini, ela vai me devolver essa Lamborghini e falar, eu quero minha parte em dinheiro, vamos guardar, vamos... Então, Qual é aquela história do carro que você comprou o carro e ela não gostou do carro, você teve que trocar de carro? Eu recém-casado, comprei uma caminhonete, uma Silverado, aquilo foi uma alegria na minha vida. Silverado, lembra da Silverado, Vitor? Fiquei Lembra? 1 ano com aquela Silverado, de vez em quando vi um amigo pedir para fazer carreto, eu falei, não, meu carro não, pô, carro bonito, com capota não sei o que, não sei o que daqui, não. Passei 1 ano, aí cansei do carro, porque não tinha menor necessidade prática, aí vendi o carro. Fiz uma venda muito bem feita, mas veio uma S10 na volta, que é uma caminhonete. Para quem não conhece, Silverado é uma picape e S10 também. Aí veio uma picape e eu falei, não, eu tava com uma baita picape, tô com uma picape boa, não é isso que eu quero. Aí fiz uma troca e comprei um carro, aquele carro bolinha, né? E fiquei todo feliz, eu vou dar o carro para Mônica e vou pegar o carro dela para mim. Aí eu morava em São Paulo e ela estava aqui na casa da minha sogra. Aí eu vim com o carro. No painel do carro, o rapaz da loja colocou uma rosa, um negócio bonitinho. Eu cheguei, estacionei o carro na casa da minha sogra, ela chegou da rua. Então, olha, Mônica, o presente que eu trouxe para você. Ai, que graça. Me dá a rosa, mas o carro pode ficar para você. Eu quero ficar com o meu carro. Mas pelo menos não ficou com a rosa. Aí eu troquei o carro porque eu também não queria. Aquele presente foi porque o negócio foi bom. Eu falei, deixa eu levar com uma rosinha aqui. Não foi um bom trabalho. Mas, Vitor, dentro dessa linha que o César coloca, como é que você enxerga isso, né? Que é muito interessante essa fala do César quando ele fala desses 5 pontos que são de fundamental importância para você poder, fechar uma condição de você crescer, de você desenvolver e você ser feliz. Como é que você enxerga isso? Então, isso daí, você unindo todos esses 5 pontos, você tem que se torna uma pessoa bem resolvida, né? Eu acho que uma pessoa bem resolvida na vida, eu acho que tudo flui. Se você está bem na família, bem na amizade, bem na saúde, bem na crença. Trabalho. No trabalho, né? Que eu acho que você é uma somatória. Isso daí vai tudo bem. Não adianta você trabalhar e não poder ter uma crença, poder agradecer a Deus. Se você chega em casa, eu, da minha parte, sou assim, eu chego em casa, a minha família é minha motivação, né? Os amigos, eu tenho um ciclo de amizade muito bacana, muito legal, sou praticante de esporte, né? E lá nesse esporte a gente encontra lá várias pessoas de várias profissões e também tem o mesmo intuito, tá lá para trocar, lógico, cuidar da saúde e ter amizade, né? Trocar ideias. Então, quer dizer, isso é uma somatória que faz você uma pessoa bem resolvida. Sim. Uma pessoa bem resolvida hoje consegue bons resultados. Só vou dar um depoimento aqui. No dia que você recebeu o prêmio, eu vi você brincando com a tua filha no meio do salão com tantos amigos. Essa sensação de família é muito gostosa, né? Quer dizer, é um momento que você podia estar só com os amigos, não dar atenção para a família, mas não, você estava ali brincando com ela e ela correndo para te abraçar, pulando. Isso é muito bacana. Eu entendo também, Romão, que muitas vezes a gente não consegue estar 100% com todos equilibrados. Tem fases da vida que um está mais equilibrado que o outro, um está melhor que o outro, um desses 5 sentidos, né? Então, como é que a gente trabalha esses aspectos quando eles não vão bem? Então, você tem... Óbvio, não estou esperando aqui receita mágica, tá? Porque viver não tem receita tão mágica, mas tem algumas coisas que se a gente seguir, com certeza a vida fica mais fácil, né?
Nós precisamos ser competentes, Jarbas. Quer dizer, o que é competência? Competência é transformar o nosso esforço em resultado positivo. Você pode ser competente, mas se você não transforma essa competência em resultado, a sua vida está estacionada. A gente se entrega muito pouco para a solução de determinados casos, determinados pontos na nossa vida. Então vamos supor, eu fiz um livro chamado, eu achei muito interessante a sua história do carro, porque eu tenho um livro chamado Só o Amor Não Basta. É um estudo de mais de 800 entrevistas com casais. E tem um capítulo lá que fala sobre isso, que quando o homem dá presente para a mulher, né, ele dá como se fosse para ele não pensa nela. Então, o entrevistado não foi o Jarbas, né? Não foi. Mas eu me encaixo. Você já faz parte da entrevista, viu, Jarbas? Eu me encaixo perfeitamente nesse caso. Não, é justamente isso. História como a sua eu ouvi muito. E do outro lado, né, das mulheres, elas diziam assim: olha, mas ele me deu um carro muito valioso, mas ele não me deu cartão. Não tinha um cartão no carro. Né, dizendo parabéns, eu te amo, um beijo, né? Só tinha a chave. Aliás, eu recomendo, já, esse livro é muito interessante. É um livro que eu divido nessa pesquisa: o comportamento dos homens para com as mulheres e das mulheres para com os homens. Né? E aí você vai ver muita coisa legal. Vai melhorar o seu relacionamento. Só abrir um parênteses aqui, e lá em casa tem uma coisa: minha mulher gosta muito de dinheiro. E aí no melhor dos sentidos, tá? Porque ela não gosta de gastar dinheiro. Então, se eu pegar o seguinte, toma, Mônica, R$100, ou R$1 milhão, ou 10 bilhões de reais, tanto, mas se eu der, falar, R$100, guarda, aplica esse dinheiro, ela está feliz. E aí é uma grande vantagem que nem todos têm. É uma mulher que gosta do dinheiro, da segurança. Então, na verdade, ela não gosta do dinheiro, ela gosta da segurança. Então, eu não tenho essa preocupação de dar... se eu der presente caro, eu tomo bronca. Lá em casa é o contrário de muitas famílias. Está no livro também, a questão da segurança. Qual o nome do livro, César? Só o Amor Não Basta. Só o Amor Não Basta. Vou comprar esse livro. Então já fica mais fácil. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dr. Rafael Quaresma, que está nos acompanhando. Obrigado, Rafa, pela participação aqui. Obrigado aí pela audiência, a gente fica muito feliz. Doutor Rafael Quaresma, que poderia ser locutor de rádio, sim, porque tem um vozeirão. É verdade. Mandar um abraço aqui também para o advogado, doutor Antônio Carlos Duenhas, que fez aniversário ontem, até foi uma falta minha, mas mandei os parabéns, já era umas 9 da noite. Parabéns, feliz aniversário aí na data de ontem. Parabéns a todos da bancada, como sempre, sem pauta, sempre relevante e necessário. Gostaria de perguntar ao companheiro e brilhante palestrante César Romão qual o impacto da tecnologia e das mídias sociais na felicidade humana, pergunta ele. Já após o advento da TV, as pessoas pararam de se falar. Agora, com a internet e celular, nem as crianças e jovens mais brincam ao ar livre. O quanto isso irá afetar as próximas gerações? O Duenas Rotariano pergunta aqui para você, César. Meu querido companheiro, ótima pergunta. Uma vez eu fazia recentemente uma palestra, um pouco antes da pandemia, numa universidade, e aí um jovem levantou, e jovem não faz pergunta por perguntar, ele faz pergunta para te derrubar. Né? Ele quer te derrubar, quer ficar legal com os amigos. Né? E aí um jovem disse assim: seu Romão, eu estava lendo o seu currículo, o senhor fez aí praticamente 10 universidades no Brasil, fora, estudou muito. Devia ser muito difícil estudar na sua época, porque tinha que ir em biblioteca, e é verdade. Né? Hoje não, hoje a gente tem o Google, a gente tem as mídias sociais, é muito mais fácil estudar. O que o senhor usava para poder estudar tanto, para fazer todas essas universidades, se não tinha internet? Eu disse a ele assim: eu usava o cérebro, meu jovem. E digo uma coisa, funcionou, né? E ainda funciona. O que acontece com as mídias sociais? Elas criaram um novo modelo de felicidade que não é real. Então a pessoa só é feliz se tem curtida, se tem visualização. Isso é terrível, porque você vive em função de aprovação. Olha que triste isso. As pessoas estão vivendo em função de aprovação de terceiros que elas nem conhecem. Você nem conhece aquelas pessoas e você está pedindo, solicitando, implorando a informação delas, a aprovação delas. Eu acho que a tecnologia veio para ficar. Agora, ela excedeu. Nós temos que não sermos vitimados por esse excesso. Eu tenho tudo que você possa imaginar de tecnologia. Tem lá o Marcelino, que trabalha muito bem isso aí, na empresa de comunicação dele.
essas coisas te auxiliam na divulgação. Agora, não é um excesso. Eu não fico sem dormir, não fico implorando a aprovação de ninguém. Muita gente pensa, inclusive, fala assim, o fulano ganhou dinheiro, fulano... Eu não acredito. Eu sou muito realista. Eu conheço de perto esse povo todo aí, pela minha convivência com artistas, com jornalistas. Mídia social, gente, é doação. É você se doar. Né? Aquilo que você tem de melhor, você entrega ali na mídia social. Por exemplo, o Rei do Trigo. Ele deve ter a mídia social dele lá, que é bacana. Então ele mostra o pão fantástico, o bolo de fubá que eu gosto, hein? Já estou dando uma dica para ele aqui, mandar entregar lá no Guarujá, no meu apartamento lá. Você mostra o que você tem de melhor. Não dá para você esperar. Eu vou falar dos meus livros porque eu vou vender livro. Não vou. Eu não vou aumentar a minha venda de livro se eu for aprovado na mídia social. Eu vou aumentar a minha venda de livro se o meu livro realmente transformar as pessoas. Se ele fizer alguma coisa pelas pessoas. Então, eu acho que você deve ter, todos nós devemos ter, mas não podemos fazer da mídia social um termômetro da nossa felicidade. Tem um exemplo aqui em Santos, que é o Netão Churrasco, que faz carnes especiais, e ele tem um trabalho muito forte em mídia social, ele tem crescido muito, inclusive o faturamento das empresas. Só que tem um outro lado que a gente não assiste, quem está vendo o celular não vê, que ele trabalha muito no outro lado, porque a mídia social é só a forma de divulgar todo aquele trabalho que ele e que a equipe estão fazendo. Então não adianta achar, tá bom, o que eu vou fazer? Não, eu quero ganhar dinheiro, eu vou montar uma padaria aqui e vou para a mídia social. Se não estiver fazendo pão cedinho, não acordar de madrugada para abrir a padaria, não for dormir tarde, não tiver que cuidar dos colaboradores na hora que um está doente, que você tem que olhar para a família, não vai funcionar. Então a mídia social é uma ferramenta, ela é meio, ela não é fim. E muita gente confunde, aí vem a frustração. Poxa, mas eu fiz tudo, eu estava em todas as redes, fiz as publicações. Mas você trabalhou por trás disso ou você só ficou dentro da rede social? Esse é o grande problema. Como tem lojas que você vê um trabalho da loja, né? E aí você vai à loja, você é mal atendido, você atrapalha o vendedor, né? O vendedor, cliente, meu Deus, um cliente, agora vou ter que atender. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Magazine Luiza, minha querida amiga, ela fez um vídeo, alguns, e ela está pedindo no vídeo para que as pessoas voltem a entrar nas lojas físicas. Porque eu acompanhei isso e tem um motivo disso, né? Porque quando a gente se eu vier comprar uma geladeira aqui no aplicativo, eu vou comprar a geladeira e vou embora. Eu vou pesquisar a geladeira em 10 lojas e eu vou comprar. Se eu vou lá na Magazine Luiza, além da geladeira, eu falo, poxa, esse fogão aqui ia ficar tão bom na cozinha, por que eu não estico meu carnezinho aqui, não é mais tem carne? uma interação, né? Então você começa a interar. Óbvio que isso depende não só dos produtos, mas do atendimento também. Porque se você for mal atendido, poxa, eu volto no aplicativo aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ricardo Orliana, grande cirurgião dentista, professor. Ele que diz aqui, bom dia, Flávio Marcelino e equipe Sem Pauta, excelente programa com César Romão, Jarbas Marques e Vitor Rodrigues. Forte abraço a todos, que possam sempre manter um santo sorriso. Está aqui o Orliana, que gentilmente está abrindo as portas lá de oportunidade para minha filha Alice, que é dentista, e ela vai começar a iniciar um trabalho junto com o Ricardo Orliana. O Ricardo Orliana é meu companheiro de Rotary, do Rotary Santos, e tem feito um trabalho fantástico. Ontem ele levou uma garota, aliás, eu até vou indicar, ela está indo morar fora do país, a Raíssa Braça, ela fez uma palestra. Já teve aqui no programa. E eu acho que antes dela viajar, vale a pena trazê-la de volta. Já teve aqui no programa. Ela é uma dessas meninas, dessas pessoas brilhantes, é uma menina com 19 anos. Usa o cérebro, inclusive. Usa o cérebro. Usa o cérebro. A Raíssa usa o cérebro. Ela usa a mídia social, mas usa o cérebro. Que eu tenho certeza que quando estiver na nossa faixa etária aqui, vai ser uma pessoa brilhante. É verdade. Ou profissionalmente, ou com aspectos sociais, porque é uma menina muito centrada, que vive a juventude, que aproveita, que passeia, que estuda e que faz o que tem que fazer. Só que é muito diferenciado e muito aplicada, né? Por parte de mãe, meu avô era alemão e ele foi levado pelo grande arquiteto do universo com 98 anos. E eu me lembro que era garoto, as pessoas perguntavam assim para ele, seu Otto, como faz para viver tanto? Ele falava assim, é só não morrer, meu filho. É só não morrer. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Andrade, que está nos acompanhando, que é o vice-presidente do Sindicato da Administração Portuária, lá do nosso amigo corintiano Cirino, que é o presidente. O Cirino não adianta dar bom dia para ele, porque ele dorme até agora, né? Ele só vai acordar depois das 11. Mas o João de Andrade, que é um trabalhador que acorda cedo,
Tá aqui, ó. Bom dia, Flávio, ótimo programa. Maravilha de matéria, bem apresentada. João Andrade, fica o convite, aliás, o César Romão vai fazer o convite para você participar dessa palestra, que o seu futuro depende apenas de você, João Andrade, e todos aqueles. A partir das 8 da noite, 8 da noite, é isso? Isso, aqui nas instalações da Unisanta, a partir das 20 horas. O tema da palestra é o seu futuro depende de você. Eu vou dar uma garantia aqui aos inscritos, né? Com certeza você sairá desse evento uma pessoa ainda melhor, porque a minha preocupação é essa. Eu estudo, tenho as minhas atividades aí por diversos países, estudo comportamento, estudo pessoas, justamente para que quando eu tenha um encontro como esse, que haverá hoje aqui às 20 horas da Unisanta, eu possa trazer a essas pessoas informações privilegiadas, para que elas saiam usando. Esse é o importante que eu classifico nas minhas apresentações e nos livros, que são coisas que você vai poder praticar no dia seguinte. Você vai sair da palestra, no dia seguinte você fala, poxa, eu vou fazer isso aí, e pode fazer que funciona. Você não só vai se tornar uma pessoa ainda melhor, como vai tornar melhor também a sua atividade profissional. Então você pode participar, agradecer aqui também a Carol Teixeira. Só não dá para melhorar os pães do Rei do Trigo, porque eles já estão no auge da excelência. Né? Mas olha, eu acho que assim, só porque você provocou, o Vitor vai pensar como fazer ainda melhor, porque ele sabe, se tá bom hoje, eu tenho que pensar, porque amanhã, daqui a 2 anos eu não vivo com isso, eu tenho que fazer alguma coisa melhor. É só não mudar. Você sabe que a Mercedes-Benz, por exemplo, olha que interessante, eu citaria uma série de empresas assim. Sim. Ela nunca mudou a buzina da Mercedes até 10 anos atrás. Ela nunca mudou o posicionamento da estrela. Da estrela, sim. Não precisa. Então Umas o coisas são Bibi, referência, né? o Bibi, né? O perfume Chanel e outras coisas, quer dizer, eles ficaram tradicionais justamente por manter aquela excelência que eles atingiram. E por sinal a Mercedes, quando resolveu mudar essas coisas, tirar a estrela da grade do radiador e botar no capô, colocou 3 buzinas, começou a tomar prejuízo. Perdeu o elo com a sua tradição. É verdade. César, ter sucesso precisa ter necessariamente CNPJ ou uma carteira assinada também demonstra ter sucesso? Primeiro você tem que ter sucesso como pessoa, né? Isso tem que ser uma meta de todos nós. Ter sucesso como gente, como ser humano. E aí o resto você pode acrescentar desenvolvendo aptidões, talentos e outros critérios. Você estava falando aqui sobre colaboradores, né? Você sabe que no Brasil existe uma cultura que até pouco tempo era contra treinamento. Pra vocês terem uma ideia, no escritório o que a gente mais ouvia era assim: nossa, Romão, mas o seu treinamento é caro. Treinar é caro. E a primeira coisa que os departamentos financeiros cortam até hoje é treinamento. Então, quando vai fazer corte, ele não corta no marketing, não, ele corta no treinamento. Então, é assim, se você acha que treinamento é caro, experimenta não treinar para você ver o que é caro. Perder cliente, né? Não ter projeção do seu nome, não ter fidelização. Porque tudo bem, o cliente pode até entrar no seu negócio, pode até comprar de você, mas se você não fidelizar esse cliente, você só fideliza com treinamento. Não existe outra maneira. As empresas de maior sucesso no mundo, todas elas investem muito em treinamento. Essa é a sugestão que eu deixo aqui. Quer ter sucesso? Treina, 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 treina. Bom, você, para poder participar da palestra hoje do César Romão, não perca, a partir das 8 da noite, através de inscrição, através do WhatsApp 988097236, 988097236, você pode ter a participação nessa grande palestra, que é O Seu Futuro Depende de Você. César Romão, uma honra tê-lo aqui no programa Sem Pauta, que você possa voltar outras vezes. Obrigado, sucesso cada vez mais aí, junto ao seu trabalho, e que você possa sempre nos brindar com o seu conhecimento. Obrigado, viu, César? Deixo aqui o meu abraço a todos aqui à mesa, ao Marcelino Silva, e espero você às 20 horas
na Unisanta para a palestra O Seu Futuro Depende de Você. Até lá. Muito bem, lá no Bloco E. Agradecer aqui a presença do professor Rogério Hidalgo e também do Marcelino Silva, que nos acompanharam. Sil, até meio-dia, não é isso? Sim, até meio-dia. Até Depois às 12 tem horas. o ZR. Muito bem, às 11 horas, ZR News. Voltaremos amanhã para mais um programa Sem Pauta, desejando a todos um ótimo dia, excelente trabalho e até amanhã. Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Alper Embalagens, as melhores soluções para o seu negócio.